O Observatório da Imprensa está de volta com um balanço do ano de 2010 e debatendo as pautas que vão movimentar a mídia em 2011. Sérgio Bessermann, a crise econômica mundial e o Brasil, como é que... Bom, primeiro concordar com você, Diniz, que a crise... seria possível hoje organizar um seminário de uma semana onde haveria debates acirrados sobre as causas da crise de 1929. E qualquer ideia sobre a grande crise de 2008 simplista na linha erro de regulação, bolha imobiliária, não faz nenhum sentido. Esse é um período histórico com uma série de pré-requisitos. O quanto ao largo nós poderemos continuar depende de hipóteses que já estão ficando para o passado. A ideia de que a China se desloca para o mercado interno, garante a demanda mundial. Nós já estamos num período diferente. Foi o ministro da Fazenda brasileiro, o ministro Mantega, que chamou a atenção que o conflito já entra numa fase de guerra cambial, começa a se falar em protecionismo. Então, sobre essa engenharia política de 8 anos que foram de grande crescimento no mundo, até a crise de 2008, e que, como o Brasil passou um pouco ao largo, apesar dos problemas graves em 2009, ela se reproduz no governo Dilma, já que o presidente Lula é o responsável por seus votos. Num primeiro momento, a receita de Maquiavel, que parece ser o que veremos e que é uma boa receita, faça o mal, entre aspas, faça o que é difícil do ponto de vista eleitoral no início, para depois poder distribuir o bem, ou seja, fazer no final, é o que vai, parece, se tentar. Se o cenário macro global e brasileiro, por volta de possibilidades da metade do mandato, for boa, e a fase de distribuir o bem vier com crescimento acelerado e taxa de juros baixa, especialmente, que parecem ser as metas, muito bem. Caso não, caso a rodada de dificuldades continue por conta da economia global e aproximando a primeira eleição de meio de mandato e depois o período final de governo, a engenharia política terá que ser reconstruída porque ela não se sustentará. Falando em engenharia política, e aqui temos um dado também, de novo, da atualidade, mas que ele vai se projetar para o futuro, que o presidente Lula tem dito que vai se preocupar com a reforma política, né, que ele quer resolver esse problema, que realmente é a reforma que mais parece urgente, premente, mas tem um dado novo, e esse é o dado recente, digamos, o federalismo brasileiro, quer dizer, o que houve no Rio de Janeiro, né, no fim de novembro, foi uma intervenção federal com outro nome, né? Sem os ritos, mas houve uma intervenção, claro. E isso provavelmente vai continuar, porque para acabar com a força do narcotráfico, nós vamos precisar manter essa presença. Que é um problema militar, federal. Um problema federal. E parece que outros estados também vão pedir recursos extremos como esse. Em suma, será que... E aí, Renato Lessa, você acha que nós estamos diante de um novo federalismo nesse desenho político que está se fazendo? Eu acho que é esse federalismo brasileiro, é um federalismo de fato, quer dizer, mas com um poder executivo nacional muito forte, certo? Quer dizer, não é um federalismo que tem como consequência o enfraquecimento do poder central, né? Se a gente comparar com o americano, os poderes são muito mais isonômicos, muito mais equilibrados. Há coisas que o presidente da República não pode fazer na esfera estadual. Na esfera brasileira, quer dizer, o presidente da República tem poderes imensos. Ele é o decisor do ponto de vista constitucional, talvez, das democracias, dotado da maior quantidade de poderes. Medida provisória, iniciativa de mudança na Constituição, preferência para votação de projetos de lei. E uma relação com cada governador de Estado, na qual é uma relação assimétrica. É assimétrica até com São Paulo. Vamos lembrar as dificuldades enormes de José Serra, no início da sua campanha a presidente, de apresentar-se como candidato de oposição. Ele passou 4 anos num discurso de cooperação com o presidente. Por que passou? Porque o homem responsável, governador do Estado importante, tem que cooperar com o presidente. Então, é uma natureza federalista com uma dimensão de uma forte concentração de poder na mão do presidente e dos instrumentos do Poder Executivo Nacional. Eu tenho para mim
né? Quer dizer, muito dessa crise do final de novembro, início de dezembro, da questão da segurança no Rio de Janeiro, muita coisa ainda nós vamos saber. Quer dizer, esse é um evento muito recente, nós estamos ainda, digamos, intoxicados pelos fenômenos mais imediatos. Mas eu acho que o papel do governo federal na iniciativa é muito maior do que se pode supor, na iniciativa da organização da coisa. Eu não posso imaginar que uma polícia, que era uma das piores avaliadas do planeta, né, em 24 horas tenha se transformado no seu oposto e tenha sido capaz de executar o que executou. Então, é bem provável que a gente possa perceber nisso uma intervenção legal, quer dizer, claro, no âmbito das possibilidades das relações no Brasil entre o Poder Executivo Federal e os governos. É o federalismo à brasileira. Mitigado, né, com essa assimetria. Né? Boiunga, como é que você vê eu pego o problema carioca, narcotráfico e segurança nacional? Porque não, eu acho isso, quer dizer, plenamente, institucionalmente justificada a participação do governo federal, porque o terrorismo é uma questão federal. Claro. O controle das fronteiras é federal. O sistema prisional brasileiro, que é lamentável, só pode ser solucionado do ponto de vista nacional. Então, realmente a coisa se imbrica muito. É difícil você tratar, sobretudo, uma situação como essa que nós acabamos de viver, sem separando, pensando em termos de autonomia. Agora, eu acho que a reforma política, só para voltar um pouquinho, o que eu acho mais difícil, eu sou muito cético quanto à reforma política, como ela deveria ser feita, seria uma espécie de plano real da política, né? Realmente mudar estruturalmente. Assim como eu me pergunto se esse sistema prisional, absolutamente em crise, não é? Se ele vai poder realmente receber uma grande reforma. E pegando a dica do Renato, se essa virada aí de novembro vai servir para que finalmente se faça uma reforma integral das polícias. Que a coisa... Enquanto não houver isso, não há como resolver essa questão de segurança pública, não existe. E isso Sérgio, prevê também, talvez até a unificação das polícias, né, que é um assunto de um grau de explosividade muito grande desde a Constituinte. E a atuação dos advogados, que levam e trazem o negócio. A Ordem dos Advogados é muito zelosa desse direito do advogado, mas não fiscaliza a turma. Quer dizer, outro dia o advogado do goleiro Bruno fumava crack. Quer dizer, então, isso aqui não é possível. Se os camaradas são a correia de transmissão das ordens do Marcinho VP e do Fernandinho Beiramar, quer dizer, não é possível. Existe, todo mundo sabe que na luta do governo italiano contra a máfia, houve uma disposição, que aliás é prevista em lei aqui, que no primeiro ano o sujeito ficasse totalmente isolado, não pode entrar em contato com ninguém. Ou seja, a natureza do crime é tão perversa e tão tentacular que esse corte era fundamental. Vai se fazer isso? São várias indagações que eu acho que é muito importante. Você conhece o conhece terreno, não é? Você esteve lá no complexo. Eu conheço o Rio bem, mas eu até gostaria de que distinguíssemos essa questão como uma grande questão da democracia brasileira. Claro. No Rio, mas não só no Rio de Janeiro, nas regiões metropolitanas do Brasil, a economia do crime adquiriu uma feição diferente, porque o controle do território passou a fazer parte da engenharia financeira, da equação financeira do negócio. E a hipocrisia de autoridades e sociedade carioca e brasileira durante décadas, no sentido de que nós agíamos como se as favelas, as comunidades, fossem, como naquele filme, A Batalha de Alger, inexpugnáveis. E isso era o pretexto para que o Estado, embora não presente... do ponto de vista de serviços públicos, tudo melhorou muito nas últimas décadas e seria ofensivo ao povo brasileiro achar que não, e ao povo morador de comunidades. Eles conquistaram muitas coisas, não foram benesses. Mas perderam aquilo para que o Estado surgiu, que é a garantia da paz, da liberdade e, portanto, das leis. O Estado surgiu para isso. Camponeses, enquanto morriam, com o barão brigando com o visconde, pôde. Quando começou a atrapalhar a burguesia, vamos nos unir aqui, surge um rei, é a primeira das garantias. E nós pensávamos o problema do ponto de vista da política de segurança. O problema tem que ser pensado como
Se o Estado abre mão de território, se ele aceita a ideia daquele território, eu reconheço que lá eu não vou ter o monopólio da força, ele vai abrir mão de tudo. E há uma vasta literatura em economia para mostrar que isso acabaria. A impunidade começa dentro de um território, ela se estenderá para todos os lados. Foi o que aconteceu com a Colômbia na época do Pablo Escobar. Por aí. Construiu uma prisão para ele mesmo. Na Colômbia, muito território com menos gente, no Brasil, pouco território, mas com muita gente. Então, o que está em jogo aqui não é derrotar o narcotráfico. O que está em jogo é recuperar esses territórios para a órbita da Constituição brasileira. O narcotráfico não será derrotado dessa maneira, ele apenas mudará a sua economia e será como as Los Angeles, certamente, ou Nova York, permita-me a citação nominal, consomem muito mais drogas do que o Rio de Janeiro. Mas não faz parte da economia da coisa o controle do território e da vida de pessoas e de famílias. Mas no México faz. E eu ia terminar dessa maneira. Por outro lado, temos um fenômeno global. Do mesmo jeito que um DVD, um carro, um celular com internet foi se tornando muito barato, armas também. E há um mercado de segunda mão que as torna ainda mais baratas de conflitos do mundo inteiro. O vídeo russo que a Tailândia acabou de... E isso permitiu um questionamento do monopólio da força em muitos lugares do planeta. E o problema, o Brasil é o México amanhã. O enfrentamento ele agora tem que ser direto, quase draconiano, por caso contrário, a democracia brasileira, através de ameaças ao judiciário, à imprensa, ao legislativo e de uma presença de poder e controle territorial por parte dessas forças criminosas, estará com um grave problema. O crime tem que ser escondido, tentando se esconder, porque, além do mais, bandido que tem endereço, o acerto com uma polícia corrupta fica muito fácil. Pois é, e aí temos o tema da corrupção. Renato, essa coisa, quer dizer, eu acho que a luta contra o narcotráfico tem o aspecto, digamos, na ponta do iceberg, é um confronto bélico, não é, entre as forças da ordem e do crime. Mas atrás disso tem todo o negócio da corrupção, não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que inclusive na polícia, claro, né? E as milícias, e tem todo esse... Claro, claro. Quer dizer, o narcotráfico, quer dizer, o negócio do narcotráfico chegou ao tamanho que tem, a magnitude que tem, por um conjunto de fatores. Talvez o mais básico deles tenha sido detectado por um médico vienense de minha predileção, Dr. Freud, que dizia que é humano a busca de paliativos, certo? Meios de auto-intoxicação, porque a vida, às vezes, é uma barra. A questão é que criou-se um fato novo, que foi enfrentamento, né? E eu acho que a implicação mais importante disso, a questão que fica mais importante disso é a seguinte: que polícia vamos ter depois desse fato deflagrado? Certo? Quer dizer, não pode mais ser uma polícia que teve um papel fundamental na viabilização dessa escala. E eu acho que ela está condenada a não sê-lo. Eu não sei que polícia vai ser ainda, porque os atores se transformam na medida que o processo se desenvolve. Muda os atores. São obrigados a mudar o seu próprio comportamento. Então, nós estamos diante de um desafio extremamente interessante e grave para a democracia brasileira, que é saber o seguinte: como é que as forças da ordem vão se estruturar diante dessa questão. Porque há outras questões que eu acho que são mais graves até do que a questão do narcotráfico especificamente. Parte considerável da malha urbana do Rio de Janeiro é controlada por milícias. Certo? E o terrorismo é representado pelas milícias, não por meia dúzia de carros que são eventualmente queimados. Quer dizer, nós não usamos a palavra terrorismo para os 1.100 carros que são queimados todo o Réveillon nas periferias de Paris. É baderna. Né? Quer dizer, terrorismo é, entre outras coisas, ocupação permanente de áreas, né, nas quais a população é submetida a rotinas fora da lei, tendo como sustentação o uso de armamento. Isso as milícias estão fazendo. Do ponto de vista de danos à democracia, elas são muito mais perigosas do que, eventualmente, um controle de morros por comunidades do tráfico. Claro. Então, a questão que fica é a seguinte: como é que a polícia, certo, vai se haver com esses desafios postos por esses eventos do mês de junho, de novembro. Vamos ao intervalo e voltamos já.